Nesse vídeo eu vou trazer algumas atualizações sobre o mercado livre de energia no Brasil, que vem tendo um grande crescimento e deve continuar nesse sentido nos próximos anos, e também trazer algumas atualizações sobre os próximos leilões de transmissão que nós devemos ter nos anos de 2023 e 2024, mostrando também um pouquinho dos resultados do primeiro trimestre das empresas de energia que já vem lançando, como por exemplo a CEMIG, a ENGIE, a Auren, a AES Brasil e várias outras. Falando um pouquinho sobre suas perspectivas de futuro, que nos próximos anos são extremamente promissoras, e essas empresas de energia podem sim entregar excelentes resultados. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Desde março de 2023, o índice de energia elétrica, que é composto então pelas principais empresas de energia do Brasil, vem tendo uma excelente subida, atingindo na sua máxima uma valorização de cerca de 17%. Essa valorização foi puxada principalmente pela boa perspectiva de resultado dessas empresas, mas também o índice caiu bastante por algumas questões de notícias relacionadas à interferência do governo na parte elétrica que acabaram não se concretizando, e o índice voltou a subir puxado pelos bons resultados e valorização dessas empresas. Então o cenário geral é que desde março todas as empresas de energia elétrica vieram numa excelente valorização. Então nós tivemos ali empresas como a Transmissão Paulista, a própria Taesa se segurando e também outras empresas como a AES Brasil valorizando mais de 10%. E outra notícia positiva que puxou o mercado para cima também foi que o mercado livre de energia teve um grande salto de mais de 30% no primeiro trimestre do ano e se prepara para uma grande aceleração em 2024. Só relembrando para vocês as diferenças entre o mercado livre e o mercado regulado de energia. No mercado regulado é onde as empresas de geração fazem a venda através de leilões da ANEEL para as empresas de distribuição, e isso traz uma boa previsibilidade nesses contratos, mas o grande problema é que muitas vezes eles acabam sendo menos lucrativos do que os contratos fechados no mercado livre. E o que acontece nesse mercado livre é que as empresas de geração negociam diretamente com as empresas que querem fazer a compra de energia para utilizarem nos seus negócios, e elas têm então uma livre negociação, definindo os termos conforme ficar melhor para as duas partes e fechando então o contrato com um preço já definido e também outras cláusulas que as empresas podem levantar, como por exemplo variações nos horários de utilização dessa energia, entre outras coisas. E uma vez fechado esse contrato, as empresas têm uma previsibilidade do custo e também do lucro que elas vão ter em relação a essa energia, ficando então somente o problema da variação do preço de energia no mercado livre, que para algumas empresas pode ser um problema caso tenha uma grande queda, pois isso vai afetar o seu lucro. Por isso, normalmente quando nós olhamos para empresas de geração como a ENGIE ou a AES Brasil, é interessante nós observarmos como está a sua contratação de energia para os próximos tempos, para observarmos qual vai ser a previsibilidade dessas empresas. Como exemplo disso, eu trago o nível de contratação da Auren para os próximos anos, que até 2025 tem praticamente toda a sua energia gerada já contratada, tendo então uma queda a partir do ano de 2026, ficando a níveis um pouquinho menores, próximos ali dos 60%. A notícia do site Money Times traz que o boom no mercado de contratação livre de energia é explicado então por uma combinação de fatores, como os melhores preços oferecidos em relação ao mercado regulado, atendido pelas distribuidoras, e também a criação de novos produtos para os consumidores, com a expansão da contratação de energias renováveis para o consumo nesse mercado. Então é aquela coisa, pessoal, no fim das contas, o mercado de contratação livre traz muito mais liberdade para as empresas fazerem a escolha e também fecharem os seus contratos com boas condições para as duas partes. Com isso, o ambiente de contratação livre, que hoje responde por quase 40% de toda a demanda nacional de energia, mesmo englobando um volume muito menor de consumidores, acaba tendo um grande consumo, pois são grandes empresas que acabam fazendo esse tipo de contratação. O mercado, que hoje está mais restrito para grandes consumidores que têm um consumo muito alto diariamente, vai se expandir nos próximos anos para atender consumidores de menor porte, como inclusive residências rurais, e por isso o mercado de livre de energia deve ter um grande crescimento até 2030. Ou seja, pessoal, além da perenidade do setor de energia, as empresas de geração vão ter ainda uma grande expansão do seu consumo, e por isso elas devem se tornar empresas extremamente lucrativas para os próximos anos. Passando agora para a parte de transmissão e os leilões que nós devemos ter em 2023 e em 2024, já saiu a notícia de que em 2024 o Brasil terá um leilão de cerca de 20 bilhões em investimentos. Vale lembrar que para o ano de 2023 nós já temos 2 leilões confirmados, sendo um deles marcado para o dia 30 de junho e ele terá um total de 16 bilhões de investimentos, sendo mais um leilão que ainda vai ser marcado com um total de 20 bilhões de investimentos até o final de 2023. A segunda licitação, que está prevista para o mês de outubro, deverá ser a maior já realizada em todo o Brasil,
e essa previsão de quase 20 bilhões de investimentos deve totalizar, com o leilão de 2024, um total de cerca de 56 bilhões de reais em investimentos em somente 2 anos. O objetivo desses leilões é aumentar o escoamento da energia gerada no Nordeste e também em Minas Gerais, que são hoje as regiões com uma maior expansão das fontes eólica e solar, e dessa forma a ideia é transformar o Nordeste numa espécie de celeiro de energia limpa e renovável do Brasil, que deve ter, nos próximos anos, cerca de 120 bilhões de reais em investimentos privados para a construção de novas fontes de geração. Existia ainda a possibilidade da definição de um terceiro leilão para o ano de 2023, em dezembro, mas algumas empresas do setor apontaram alguns problemas que poderiam surgir, principalmente relacionados aos custos, licenciamento e também problemas na cadeia de suprimentos. Então, pessoal, reparem que em termos gerais, no setor de transmissão e também de geração, as perspectivas para os próximos anos são de um grande crescimento, tanto para a geração de energia limpa quanto por escoamento de essa energia. Vamos agora dar uma olhadinha nos resultados dessas empresas de energia, e a primeira que eu quero trazer como um exemplo aqui é a CEMIG, que atua nos 3 setores, sendo eles de distribuição, geração e também transmissão. E no caso dos resultados da CEMIG, eles foram um pouquinho mais tímidos em relação aos resultados de outras empresas. Então nós podemos ver aqui que a parte dos resultados recorrentes em relação ao EBITDA teve uma subida no primeiro trimestre de 2023, na comparação com o primeiro de 2022, de cerca de 8,1%, e o lucro também teve uma subida um pouquinho mais tímida de cerca de 5,7%. A empresa que vem com um foco maior nos seus investimentos voltados para a parte de distribuição e também expansão no estado de Minas Gerais, vem com um resultado um pouquinho mais tímido justamente porque o setor de distribuição, por vezes, acaba sendo menos lucrativo e menos seguro do que os de transmissão e geração. Ainda assim, a CEMIG vem fazendo um bom trabalho para fazer a redução da sua alavancagem de dívida líquida por EBITDA, o que deixa a empresa muito mais confortável nesse cenário de taxa de juros altas e também de grandes investimentos que ela tem para fazer. E eu trouxe a CEMIG antes justamente para a gente fazer o comparativo da empresa que atua nos 3 setores em relação a empresas que atuam na parte de geração e transmissão ou somente em um deles. Então vamos dar uma olhadinha nos resultados da ENGIE. No primeiro TRI de 2023 em relação ao primeiro TRI de 2022, a ENGIE teve um aumento no seu EBITDA de mais de 9%, e a empresa teve principalmente um grande salto no seu lucro líquido, que ficou na casa dos 36,7%. E ela traz aqui como principais destaques para a melhoria desse lucro líquido a questão do reajuste da RAP, que fez então um aumento no seu efeito de caixa, um aumento também no seu volume de venda de energia, a contribuição da sua parte de transmissão de gás natural que a ENGIE tem no seu portfólio, que é muito interessante, e também outros resultados líquidos e um menor consumo de combustíveis. Então essa parte puxada principalmente pelo aumento do EBITDA e também no resultado financeiro líquido da ENGIE trouxe um grande aumento no seu lucro líquido frente ao que foi no primeiro TRI de 2022. A ENGIE, que atua fortemente no mercado livre de energia, vem tendo um grande crescimento no seu número de consumidores e também de energia vendida. A empresa vem então com crescimentos de quase 6% ano a ano, e em relação ao primeiro TRI de 2022, ela teve um crescimento de 23,5%. Então reparem aqui como a expansão desse mercado e a atuação muito forte das empresas em buscar novos clientes vem sendo extremamente rentável, e a ENGIE é o melhor exemplo disso. E um ponto muito importante é que a ENGIE até 2025 tem praticamente toda a sua energia gerada já vendida em contratos de comercialização livre, tendo então uma queda somente para os anos de 2026, 27 e 28 em diante, onde ela deve vir também fechando novos contratos nos próximos anos para ter boa parte da sua energia já vendida. A empresa que atua na parte de geração e transmissão de energia vem com a construção de novas linhas e também de novas usinas de geração, mas ainda assim, em relação ao fechamento de 2022 para o primeiro TRI de 2023, a empresa trouxe uma queda na sua dívida líquida sobre o seu EBITDA ajustado, que saiu de 2,3 vezes para 2,1 vezes. Ou seja, a ENGIE, caso opte por participar dos leilões que vamos ter nos próximos anos, vai estar num cenário extremamente confortável. Passando agora para os resultados da Auren, ela seguiu uma linha muito parecida com a ENGIE, vindo no aumento na sua receita e também na sua energia comercializada. A receita teve um aumento um pouquinho mais tímido, mas ela veio com um grande crescimento do seu EBITDA ajustado, que teve um crescimento na casa dos 12%, e a empresa melhorou também as suas margens, vindo com uma lucratividade muito melhor, passando de 25,2% para 30,7% de margem EBITDA. Olhando para a parte do lucro líquido da Auren, ela reverteu um prejuízo que ela teve lá no primeiro TRI de 22 para um lucro líquido de 230 milhões,
E a empresa, que foi lançada na bolsa após uma fusão dos ativos de energia da Votorantim e também da CPP, tem alguns passivos judiciais ainda que ela vai ter que resolver, e esses passivos podem ter sim um impacto no seu resultado final, mas para os próximos tempos, a perspectiva para a Auren também, que atua somente na parte de geração, é bastante positiva. Detalhe aqui que, como eu mostrei para vocês lá no começo do vídeo, a Auren tem para os anos de 2023 a 2025 praticamente toda a sua energia gerada já contratada, e a empresa, que hoje atua somente na parte de geração, vem também com uma visão para o setor de transmissão. Então ela pode participar desses leilões e, caso ela remate bons lotes, ela deve vir com essa diversificação do seu portfólio, que também é muito interessante. A empresa vem hoje com grandes investimentos na parte de geração de energias renováveis, tendo no seu portfólio obras da parte de geração eólica e também solar. E, em relação ao primeiro TRI de 2022 com o de 2023, ela teve somente um pequeno aumento da sua dívida líquida sobre EBITDA, que ficou em 1,5 vezes, passando para 1,6 vezes. E a empresa também está muito tranquila para participar dos leilões nesse ano. Passando agora para a AES Brasil, que é uma das queridinhas do Barsi, a empresa aí que ele disse que estaria dada no mercado quando ela estava sendo negociada a cerca de R$10. E ela veio com um grande crescimento do seu EBITDA consolidado frente ao primeiro TRI de 2022, fechando num crescimento de 31%. Mas um ponto de atenção aqui é que ela teve uma queda no seu lucro líquido consolidado. Isso é justificável sim pela questão dos grandes investimentos em endividamento que ela tem atualmente. Então a empresa teve aqui uma queda no seu lucro líquido consolidado frente ao primeiro TRI de 2022 de cerca de 15%. A AES, que hoje atua somente na parte de geração de energia e não traz perspectivas para a entrada no setor de transmissão, tem praticamente todo o seu portfólio de geração contratado até o ano de 2025 também, como as outras empresas que eu mostrei aqui, mas um diferencial muito grande dela é que as grandes obras de geração que ela tem feito já estão com a sua geração contratada. Ou seja, a partir do momento em que a empresa startar aí as suas obras e as suas usinas começarem a funcionar, elas já começam gerando receita para a empresa. Outro ponto de atenção aqui para a AES é que a empresa hoje está com uma dívida bastante grande, porque ela vem com obras de geração bastante agressivas, buscando aí uma visão de grande expansão para os próximos anos. E justamente por esse motivo, ela está aqui com uma dívida líquida sobre EBITDA de 5,42 vezes e que vem crescendo nos últimos anos. O grande ponto aqui é que no caso da AES, após o ano de 2023, ela vai dar uma acalmada nos seus investimentos e vai buscar uma redução do seu endividamento, e a partir daí, ela, que hoje não está distribuindo bons dividendos, deve vir numa distribuição e vindo numa crescente também para os próximos anos. Então, a data de corte aí para a AES Brasil seria a partir do final de 2023, onde ela deve vir com uma queda no seu endividamento e início de dividendos. Então fica aí o ponto e o questionamento, porque esse pode sim ser um dos momentos para investir na empresa. Vale o investidor estar atento e pensar nessa situação. Falando agora um pouquinho sobre a Transmissão Paulista e também a Taesa, essas empresas eu já trouxe vídeos anteriormente, então eu vou dar uma passadinha bastante rápida aqui sobre elas, pessoal. No caso da Transmissão Paulista, que atua somente na parte de transmissão de energia, a empresa teve um grande aumento no seu lucro líquido frente ao primeiro TRI de 2022, que ficou na casa dos 172%. Esse ponto aqui se deve principalmente ao fluxo de recebimento do RBC, que é uma dívida e uma indenização que a empresa recebe do governo. Então ela teve uma grande queda ali no ano de 2021 e ela veio agora tendo uma recomposição, ou seja, esses pagamentos vêm aumentando e por isso ela conseguiu ter essa excelente melhoria na sua lucratividade, que deve melhorar ainda mais com o passar do tempo, agora no ano de 2023. Além disso, a Transmissão Paulista veio também numa redução da sua dívida líquida por EBITDA, que do quarto TRI de 2022 tinha ficado em 2,92 vezes e agora fechou em 2,74 vezes, principalmente puxado pelo aumento do EBITDA da empresa. Então ela está sim confortável para participar dos grandes leilões que nós vamos ter. Dando uma olhadinha agora na Taesa, ela veio então com um grande crescimento do seu lucro líquido regulatório, que ficou na casa dos 47,3%, puxado principalmente pelo seu aumento de EBITDA e também de equivalência patrimonial dos seus ativos. Então a Taesa vem fazendo grandes obras de transmissão e vem buscando um grande aumento da sua receita anual permitida até o ano de 2030, onde ela vai começar a perder grandes concessões e vai ter alguns problemas caso ela não consiga recompor essa receita. E um caso aqui que eu acho bastante complicado para a Taesa é que a sua dívida líquida vem aumentando bastante em relação ao seu EBITDA, e ela passou de 3,7 vezes no quarto TRI de 22,
para 3,9 agora no primeiro TRI de 23. E o problema é que a empresa hoje consegue manter esse endividamento e vir com investimentos, mas como nós vamos ter leilões gigantescos na parte de transmissão nos próximos 2 anos, e a empresa vai buscar arrematar eles para fazer aquela recomposição de receita, como eu já disse para vocês, é bastante provável que ela tenha que ou pegar mais dívida e isso vai acabar afetando a sua lucratividade e dividendos, ou que ela tenha que vir com aquela oferta de ações, o follow-on, onde ela vai acabar diluindo seus investidores para captar dinheiro e fazer esses investimentos. Bom, pessoal, esse foi então o geralzão sobre os resultados das elétricas que elas já estão lançando para o primeiro TRI de 23. Nós devemos ter mais alguns resultados na próxima semana que eu vou trazer para vocês. No geral, na minha opinião, para o longo prazo, todas as elétricas têm um excelente potencial. Inclusive a Taesa, que está aí com alguns probleminhas, vai ter que correr atrás dessa perda de receita, mas eu vejo que a empresa daqui a alguns anos vai conseguir se recompor, vai conseguir fazer bons investimentos e não vai sofrer com isso. Então, no geral, na minha visão, para as empresas de geração e transmissão, o longo prazo é o caminho e eu continuo investindo forte nelas. O setor de energia é o que eu mais gosto e invisto somente em empresas de geração e também transmissão, porque são as, na minha visão, mais seguras. Mas bem, pessoal, deixem aí nos comentários, vocês investem em empresas de qual setor de energia? Vocês não se importam de investir em distribuição ou vocês não gostam desse setor? Então, caso vocês tenham gostado desse vídeo, peço que vocês deixem o seu like e também se inscrevam no canal para ajudar no nosso crescimento. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.